Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, sejam todos bem-vindos, sempre com muito respeito, né, galera? O que esperar do São Paulo no mercado da bola agora, né, galera? Mercado da bola que começa a esquentar agora, né, propriamente no fim do Campeonato Brasileiro, agora começo de dezembro, tá? E o que os agentes têm aí para oferecer para o São Paulo? Será que o São Paulo é refém de empresário mesmo? Olha, tem coisas aqui que a gente vou contar aqui para vocês nesse vídeo, inclusive, que coisas que às vezes a gente até se assusta, mas é a realidade, tá bom? A gente vai falar também que agora é oficial, verdade. São Paulo anuncia renovação com o volante Alisson até dezembro de 2027, ou seja, Alisson mais 3 anos de São Paulo, oficialmente agora anunciado pelo São Paulo Futebol Clube, tá bom? E as chuvas aqui em São Paulo, galera, para quem mora aqui em São Paulo, tá chovendo demais, muita ventania, e o gramado do Morumbi, que já não estava lá 100% por conta dos shows do Bruno Marques, adiantado o jogo do São Paulo, que seria na segunda-feira, né, contra o Atlético Paranaense. Agora o jogo acontece amanhã, no sábado. O gramado não está 100% e a gente sabe que quando chove lá na capital, né, isso inclusive influencia muito, principalmente ali no bairro do Morumbi, e o gramado não tá legal. A diretoria de São Paulo, inclusive, preocupada com isso. Quase 30 mil ingressos vendidos. A gente vai falar um pouco disso aqui, tá bom? E para começar, aquela ajuda inicial que eu te peço sempre, deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilhe o vídeo, não esquece de ativar o sininho das notificações. Cara, é muito importante você ativar o sininho das notificações, além de se inscrever e deixar esse like aqui. E muito obrigado pela tua contribuição. Valeu, tamo junto, vamos São Paulo, sem perder tempo, galera. Olha só, a diretoria do São Paulo está muito preocupada, galera, porque o jogo contra o Atlético Paranaense aí, pela 33ª rodada, né, a rodada 33, acontece amanhã no Morumbi. O São Paulo voltando aí, depois de mais de 50 dias praticamente aí sem jogar no estádio, por conta dos vários shows que tiveram no estádio de São Paulo, no Morumbi. E aí, né, a diretoria trocou o gramado mais uma vez, o gramado ainda naquela fase final de recuperação ali, dando os últimos detalhes. Muita chuva na capital, muita chuva que inclusive alaga muito lá, né, o bairro do Morumbi, que inclusive é exatamente por isso que está acontecendo a reforma lá, que vai beneficiar mais de 1 milhão de pessoas ali em volta também do Morumbi, ali dos bairros próximos, né, galera? E enquanto isso não acontece, logicamente, né, as coisas não estão legais ali por volta. E é muita chuva realmente. O que esperar de amanhã, né, desse jogo, como que vai ser o estado do gramado, isso é uma preocupação do São Paulo lá com o gramado, inclusive o gramado do Morumbi, que é do Morumbis, que é um dos melhores do Brasil aí, se não o melhor. Comenta aí o que vocês acham também, vocês acham que a chuva vai castigar muito? Comenta um pouco aí também sobre essa questão aí do gramado, se vocês acham que tem gramados bons, quais os gramados bons do futebol brasileiro, várias coisas para vocês comentarem aí. Mas só para vocês saberem, então, que o gramado não está 100%, então amanhã a gente pode ver ali, de repente, a drenagem do estádio lá do campo do Morumbi é excelente, né? E isso é uma das melhores do Brasil. Tomara que realmente amanhã a gente consiga ter um jogo, tá bom? E além disso, de ter um jogo, olha só, novidades no time do São Paulo Futebol Clube. O Wellington continua, não continua, né? Ou seja, continua na reserva, até porque ele está sem condições de jogo. Jamal Lewis deve continuar tendo sequência. E como eu disse ontem para vocês também, a Arboleda não deve jogar ainda, deve ser mesmo Sabino e o Alan Franco, com o Jamal Lewis na lateral esquerda, e o time mantido, o time que venceu o Bahia por 3-0 fora de casa. E qual que é a novidade? Alisson, relacionado para a partida, galera, isso mesmo. Alisson, volante do São Paulo, que até se machucar, ele vinha sendo um dos melhores volantes do Brasil. O Alisson está relacionado, tá bom? Ele está relacionado, galera. E tem um detalhe, né? O São Paulo acertou com ele, então, aí, renovação de contrato. O contrato dele, que ia até o final de dezembro de 2026, teve uma prorrogação de mais um ano, agora até final de 2027. A gente vai conversar um pouquinho já já sobre esses empresários dos jogadores, que para mim, tá, galera, de verdade, tem muita influência nessas renovações, não é à toa, né? E quando se fala, mas o São Paulo é refém de jogador? Enfim, vamos comentar aqui um pouquinho, mas antes gostaria de ouvir de vocês, de ouvir, não vai ter como ter o áudio de vocês, mas seria bacana demais, né? Se vocês pudessem mandar assim, a gente que assiste um vídeo no YouTube,
Por exemplo, vocês que estão assistindo esse vídeo aí, seria muito bacana se vocês mandassem áudio também, né, cara, para fazer um comentário. Imagina, mesmo que fosse os membros do canal, pô, seria espetacular isso. Vou dar essa ideia pro YouTube. Ô, YouTube, olha aí, por que não, né? Além das mensagens escritas, por que não ter uma opção também de mandar mensagem de áudio? Logicamente, né? Aí o criador do conteúdo poderia receber essas mensagens e ver que não, se não fossem mensagens logicamente ofensivas, né, galera? E escolheria ali as mensagens que pudesse também, né, ter a sonora. Oh, eu acharia, parece bobeira, mas eu acharia muito legal. O que vocês acham? Olha só, então comente aí sobre a renovação do Alisson também, tá bom, galera? Tá aí, jogador importante para o São Paulo, inclusive no ano de 2025, começando a pré-temporada logo no começo ali de janeiro. Falar de pré-temporada, galera, a Federação Paulista foi contra, tá? A proposta aí sugerida pela CBF para mudança das datas de início aí dos campeonatos estaduais. Inclusive, né, o presidente da Federação Paulista, entre outros aí, os que foram contra, eles acabaram dizendo que isso aí vai. As pessoas se programam, jogadores se programam para sair de férias, clubes se programam nas suas pré-temporadas, e isso vai favorecer aí, logicamente, apenas o Palmeiras, Flamengo, o Fluminense e Botafogo ou o Atlético Mineiro, aquele que for campeão aí da Libertadores, que também vai para o Super Mundial, né? A questão é o seguinte: com esse adiantamento dos estaduais começando ali logo no comecinho de janeiro, geralmente começa no final de janeiro, né? Depois da Copa São Paulo. Olha só, a gente vai ter Campeonato Paulista, Copa São Paulo, né? Começando praticamente juntos, se realmente se confirmar. A pré-Libertadores já começa no começo de fevereiro, gente. É meio que bagunçado. Vamos ser sinceros, é um jogo atrás do outro. Pra gente que gosta de assistir jogo, é uma delícia, bacana. Mas realmente, para o clube que não conseguir se planejar, fica meio complicado. E para o São Paulo, né, que ainda não sabe se vai, que tipo de lateral esquerdo ele vai contratar, qual é o meia atacante que o São Paulo vai contratar, quais são os jogadores que o São Paulo vai dispensar, né? Então tem tudo isso no mercado da bola. Gostaria de saber de vocês também. Deixa aí nos comentários como vocês acham aí que vai ser o mercado da bola do São Paulo. Falar em mercado da bola, então, vamos lá. Dodô, lateral esquerdo do Santos, está livre no mercado. O Santos rescindiu com o jogador. Aí vai ter gente falando: ô Big, você tá doido? Oferecendo, sugerindo Dodô para o São Paulo. Não estou sugerindo, tá, galera? Mas estou aqui dizendo que ele está livre no mercado. E olha só, nesse ano de 2024, ele não jogou uma partida sequer pelo Santos, tá? E olha só, o Santos rescindiu mesmo com o jogador. Ele tinha contrato com o Santos, né? Até dezembro de 2025, até dezembro do ano que vem, tá? E aí o Santos acabou rescindindo o contrato com ele ali. Pelo que eu pesquisei a matéria no GE, foi amigavelmente. Então, assim, os dois chegaram a um consenso. E aí, meu amigo, quando a gente fala assim, ó, o jogador tá livre, agora eu vou entrar com vocês no assunto que é agenciadores, né? Empresários de jogadores. Por exemplo, o Dodô, o empresário dele é o mesmo do Pablo Maia e o mesmo do Lucas Moura, tá? Que é da empresa ali, ou Forcon, né? Ou 4Com, que é do, acho que é do Júnior Pedrosa, né? Eles têm essa ligação. É dele a empresa, entendeu? Ele é o proprietário. E tem os agentes ali também dos jogadores. Então, quando se fala assim, pô, será que esse cara não jamais iria para o São Paulo? De verdade, eu não ficaria surpreso, galera, se o Dodô pintasse no São Paulo. Por quê? 32 anos, lateral esquerdo. Jamal aí, caro, até agora não sabe se vai ficar. Dizem que para comprar ele é mais de 15 milhões de reais que São Paulo teria que pagar de luvas para ele. Dodô tá, ano passado fez só 18 jogos. Esse ano aqui não fez jogo nenhum pelo Santos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: é o tipo de oportunidade que a diretoria gosta, tá? De verdade, é o tipo de oportunidade que a diretoria de São Paulo gosta. E pensando assim em tapar buraco, eu não me surpreenderia com essa contratação do Dodô. Não estou dizendo e nem estou sugerindo, estou apenas levantando uma hipótese aqui. O que poderia acontecer por conta do São Paulo sempre depender aí dos empresários de um clube que inclusive não tem dinheiro e sempre dizendo que vai buscar as oportunidades de negócio. Mas não vejo sendo uma oportunidade viável para o São Paulo. O negócio é descartar e ir atrás de outro jogador. Só que
Nós sabemos que o São Paulo vai ter que contratar 2 laterais esquerdos. O Belmonte falou isso recentemente, o Casares também já vem dando indícios disso, tá? Porque o Jamal nem deve ficar, gente, ano que vem no São Paulo. O, o Patrick é uma incógnita, deve ser emprestado para ganhar experiência. Já são 3 anos de São Paulo e até agora nada. O Wellington vai embora, né? Devem surgir aí 2 novos laterais esquerdos no São Paulo. Ou será que com essa leva de volantes que o São Paulo tem também, o São Paulo vai contratar um lateral esquerdo e firmar ali o Michel Araújo na lateral esquerda? Hum? Na ala. Eu não duvido nada. Comenta aí o que vocês acham também. Mas e aí, na linha agora dos empresários, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: vamos lá, né? O Rafinha. Por que o Rafinha deve permanecer no São Paulo? Quando a gente fala é inadmissível o Rafinha, eu mesmo falo, pô, o Rafinha não tem como mais. Pô, tá? Não foi outra coisa. Pô, o Rafinha não tem como mais jogar no São Paulo, tá? Porque eu entendo que a idade pesou para ele, já deveria ter parado, mas ele quer continuar. E aí, quando fala, pô, mas é muito fácil, né, galera? O Rafinha. Quando o Rafinha fala assim, não, não tem muita dificuldade para a gente renovar, a gente senta e conversa e tal. O Rafinha, galera, ele é o dono de si próprio. O Rafinha, o empresário dele é ele mesmo. O Rafinha é da empresa R13. Empresa R13, que ele é parceiro, né? Ele é sócio da empresa R13, que tem o Scheid. Lembra do Scheid? Ex-zagueiro, que eu acho que, se eu não me engano, ele jogou no Corinthians, o Scheid. A galera mais antiga aí deve lembrar também. Né? Eu não sei que ano que ele parou de jogar, mas era até um bom zagueiro, né? E pelo que eu pude pesquisar também, o Scheid aparece como dono da empresa, o Rafinha também aparece ali como sócio da empresa. E no São Paulo, recentemente, ano passado, veio quem? O Rai Ramos, lateral direito, que é da R13 também. E tem alguns jogadores aqui, ó, não tem muitos jogadores conhecidos, mas tem alguns aqui, ó, por exemplo, o Léo Pereira, que é da R13, Léo Pereira lá do Flamengo. O Rodinei também, que era do Flamengo. Coincidência, hein, o Rafinha para o Flamengo, mas só a coincidência, tá bom? Rodinei, lateral direito também, que era do Flamengo. Tem aqui Léo Link, goleiro, Daniel, goleiro, Matheus Jesus, meia central, Maximiliano Louveira, ponta esquerda, entre outros aqui, Léo Senna, volante, o Rai Ramos, Giovani. Não tem muitos jogadores conhecidos aí na R13 que o Rafinha é sócio. E quando a gente fala, aí eu comecei a ligar os pontos, falei, pô, deve ter alguma coisa a ver, né? Entra ao lado do Rafinha empresário. Quando fala, mas o Rafinha ligou para um jogador, ligou para outro, ligou não sei para quê, ele intermediou, tal. De repente tem alguma coisa a ver. Não estou dizendo que ele é o empresário que vai lá contratar, mas que o cara tá no ramo, né? Inclusive, ele é o próprio empresário dele. Um jogador da empresa dele, R13, que era o Rai Ramos, foi contratado e jogou no São Paulo. Né? Não ficou muito tempo, o jogador foi emprestado também, até porque não tem condições de vestir a camisa do São Paulo. Então, quando tem essas conjunturas aí de empresários, eu já começo a ligar os pontos e falar: isso não é difícil de acontecer. Porque eu gosto muito desse lado bastidor, galera, e eu procuro muito, eu vou a fundo mesmo. Eu ligo para um, pergunto para outro, faço uma pesquisa, que é interessante a gente fazer pesquisa, interessante entrar aí nos sites aí dos empresários, né, agenciados da CBF, Federação Paulista. Então, assim, a gente tem que fazer a pesquisa e saber o que está falando também, tá? Olha só, deixa eu só trazer para vocês aqui uma coisa. O Nick Arcuri, por exemplo, ele é um empresário do Alisson, tá? Isso, do Alisson do São Paulo. Aí, beleza. Então se fala, não, renovou. Quando a gente começa a falar, pô, mas por que renovou com esse por mais 2 anos, 3 anos? Gente, coisa de bastidor, coisa de clube com empresário, isso acontece mesmo. Muitas vezes, muitos clubes que devem para empresários, às vezes favores, às vezes grana, né? Talvez às vezes até gratidão, já foi ajudado lá atrás em uma outra oportunidade. E aí, às vezes, os clubes acabam depois cedendo em alguma parte. Inclusive, o Nick Arcuri, ele conta que a parte do empresário, por exemplo, o empresário ele ganha numa negociação, quando ele faz ali uma negociação, 10% de todo o contrato do jogador. De tudo, né? Geralmente é isso, o padrão, 10%. Quando ele é intermediário, por exemplo, numa venda também, o cara pode chegar a ganhar também ali de 3 a 10%. Então o empresário, meu amigo, ele ganha muito, pode chegar até ganhar 20% ali, né, mais a comissão de venda e a comissão permanente do contrato, que ele tem direito a esse valor. Então é logicamente que os empresários ficam buscando colocar jogadores nos clubes
para que aconteçam essas negociações. Quanto mais negociação, mais o empresário vai receber. Logicamente, se eu fosse um empresário também, talvez, não sei, né, agiria desse jeito. Não estou aqui julgando os empresários, estou aqui trazendo um fato, ok? Para que a gente possa entender essa situação do São Paulo. Aí você fala, olha quem era agenciado, ou ainda é por ele também. Rodrigo Caio, Tietê, Jusilei, Bruno Alves. Tá explicado por que esses jogadores passam pelo São Paulo? É difícil de entender, né? Que porque esses jogadores, muitos jogadores de um mesmo empresário passam pelo São Paulo? É, meu amigo, muitas vezes porque não tem o que fazer mesmo e fala, você vai, vou colocar o cara aí. Então, quando o Bruno Alves foi, por exemplo, lá pro Grêmio, né, e os jogadores também veio pro São Paulo, você vê que é tudo, e ele tem jogadores também lá no Grêmio, entendeu? Esses empresários, galera, depois eu posso fazer um vídeo trazendo os nomes aqui, mas eles têm jogadores na base do São Paulo também, inclusive, se eu não me engano, o Mike, lateral direito, o Mike renovou o contrato recentemente, também faz parte do grupo, né? Então existem esses jogadores, muitos inclusive. Então, existem algumas coisas no São Paulo que não tem como o São Paulo se livrar ainda, porque o São Paulo depende de alguns empresários, porque o São Paulo não tem dinheiro para chegar lá e comprar. Além disso, o São Paulo precisa sim depender de um empresário para fazer uma troca, para colocar um jogador no clube até mesmo para valorizar. Então esse vídeo aqui eu achei legal fazer para esclarecer um pouquinho também essa jogada de empresários no São Paulo, que nem sempre, cara, quando a gente fala, pô, mas o técnico, por que o técnico vai querer o Rafinha? Por que o técnico tá pedindo a renovação do Alisson, do Wellington Rato? Gente, muitas vezes não é o técnico. Muitas vezes isso aí já foi acordado quando o jogador chegou, inclusive, e aí o clube também ele tem que cumprir, né, com a palavra e propriamente o presidente, né, que fez o acordo, que assinou, muitas vezes eles têm que cumprir, né? Eu até entendo esse lado. O que eu acho que, logicamente, para o São Paulo sair dessa situação, o São Paulo vai ter que voltar, né, a ter condições financeiras, né, galera, de bancar os jogadores, de ir lá e poder trazer os jogadores. Enquanto o São Paulo estiver devendo a quantidade enorme de grana que ele deve para jogadores, São Paulo, a gente vai passar por isso e vai ter muitos jogadores assim encaixados no clube, como já teve muitos. Vocês lembram do Edson Silva, do Boi Bandido, do Maicon? Teve mais um. Eu acho, não sei se foi o Paulo Miranda, eu não lembro. Eu sei que veio um pacote assim de uns 3 ou 4 que era do mesmo empresário, inclusive que era o empresário do Caio Paulista, né? Esqueci o nome dele. Então, esses acordos, muitas vezes, ó, te coloco esse aí, entendeu? Mas, pô, você tem que pegar esse aqui também, que tá encostado lá não sei aonde, ou ficou livre, vamos fazer um esqueminha aqui. Muitas vezes funciona assim no futebol. Ninguém é bobo, né, galera? É só a gente fazer, ligar os pontos pra gente saber, tá bom? Então, falei aqui para vocês do gramado, falei dos empresários, aqui falei do Alisson, né, galera? Falei aqui dos jogadores, inclusive. Isso mesmo. E outra coisa, tá? Só lembrando, o jogo São Paulo e Atlético Paranaense, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, é a chance do São Paulo se reaproximar ali do bloco Flamengo Internacional, inclusive o Inter tá jogando nesse momento aqui, né? Só que, deixa eu ver, tá jogando nesse momento, só que não vou conseguir ver o resultado agora. Aí amanhã a gente comenta também se o Internacional ganhou, empatou, perdeu, pra gente ver como que tá as nossas chances ali de ainda lutar pelo G4. Você acredita? Vou deixar uma pergunta aqui para você nesse final. Você acredita que o São Paulo consegue terminar no G4 do Campeonato Brasileiro? Deixa aí. Amanhã tem muita coisa para a gente repercutir, então, pelo vídeo da manhã. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, fazendo um pouco aqui, né, do mercado da bola, o lado empresarial. Comente aí também, fique à vontade, tá bom? E comenta aí o que você esperar do São Paulo nesse mercado da bola. Valeu? Forte abraço a todos, tamo junto, vamos São Paulo como sempre. Forte abraço. Valeu, galera. Tamo junto. Big Tricolor, a paixão é imensa. No campo, na arquibancada, nossa força não se cansa. São Paulo, orgulho do Brasil.